pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, porque nós vamos para mais uma aula do Fica em Casa Aprendendo. Na nossa aula de biologia de hoje, nós vamos trabalhar sobre o impacto da espécie humana sobre a natureza. Eu sou o seu professor de biologia, professor Celso Ramos, e nessa aula, pessoal, nós vamos ainda explicar um pouco sobre o que é desenvolvimento sustentável. A gente vai trabalhar sobre esse conceito de desenvolvimento sustentável, sobre essa necessidade que os seres humanos possuem de cuidar mais do planeta, promovendo esse tipo de desenvolvimento sustentável. E a gente vai falar sobre os princípios para uma sociedade sustentável, que são princípios abordados principalmente por um programa das Nações Unidas, tá certo? Então, a gente vai primeiramente falar sobre esse tópico aqui, por uma humanidade sustentável. E para a gente começar a nossa discussão de hoje, eu queria colocar para vocês alguns questionamentos, né? O primeiro questionamento, ele diz o seguinte: a humanidade agride a natureza, por isso está a caminho da destruição? Será que a maneira como nós, seres humanos, atuamos sobre o meio ambiente está nos levando para uma futura destruição? Nós estamos dentro de um conteúdo da biologia chamado ecologia. E na ecologia, nós estudamos as relações que os seres vivos promovem com o meio ambiente e as relações que esses seres vivos também promovem entre si. Então, seres vivos interagem com seres vivos interagem com o ambiente. E nós somos seres vivos, nós somos indivíduos que têm vida. E, como tal, nós estamos interagindo com outros seres vivos e nós estamos interagindo com o ambiente que nos cerca, certo? Só que os seres humanos, eles têm uma interação com o ambiente de maneira mais agressiva. Ele tem a tendência de alterar esse meio ambiente. Essas alterações que os seres humanos trazem para o meio ambiente, elas trazem também consequências que podem ser boas ou consequências que podem ser ruins. Essas consequências que podem ser boas, por um lado, pode ser boa para os seres humanos que estão ali interagindo com o meio ambiente, mas elas também podem ser ruins para os outros indivíduos que estão necessitando usufruir dos bens que o meio ambiente pode fornecer para eles. Por exemplo, quando a gente promove uma alteração no curso de um rio, digamos que a gente esteja querendo ali explorar aquele local de maneira econômica. Mas essa exploração pode afetar a vida das pessoas que vivem naquele local ou até mesmo dos seres vivos que vivem naquele local. Então a gente precisa refletir mais na maneira como nós interagimos com o meio ambiente. Então, esse questionamento ele fala: a humanidade ela está agredindo a natureza. Isso é fato. Você observa que um ambiente hoje ele é totalmente diferente do que ele vai ser daqui a 10, 20 anos. Atualmente nós, seres humanos, estamos, por exemplo, aterrando lagoas, rios, desviando cursos de águas. Então, isso tudo traz consequências e pode trazer a destruição do ser humano, certo? Por um lado, algumas pessoas dizem que os seres humanos estão a caminho da destruição. Lógico, por causa dos nossos tipos de ações, né? Dos empreendimentos que são feitos aí pelas pessoas, pelas grandes indústrias, até mesmo para promover a exploração dos recursos naturais. Por outro lado, nós temos aí grandes empresários, pessoas envolvidas que ganham dinheiro com essa exploração, que diz que não, que o ser humano ele não está a caminho da destruição. Na verdade, é apenas essa ideia de dizer que o ser humano está a caminho da destruição, segundo eles, seria uma afirmação equivocada, um exagero. O fato é que muitas dessas pessoas que dizem que o ser humano não está a caminho da destruição, eles dizem isso porque, na verdade, talvez estejam lucrando com o tipo de exploração que eles podem promover o meio ambiente. Quem tem razão nessa discussão toda? Haverá riscos reais de catástrofes provocadas pela destruição ambiental ou pelo esgotamento de recursos naturais?
Será que o caminho que nós estamos tomando poderá provocar grandes catástrofes? Pessoal, muitos das nossas ações sobre o meio ambiente têm a ver principalmente com o desenvolvimento industrial. Né? O desenvolvimento industrial ele tem provocado cada vez mais um aumento no processo de poluição do ar, poluição das águas, liberação de dejetos ou até mesmo de resíduos sólidos que possam contaminar o solo. Tudo isso vai afetar a natureza que está naquele ambiente. Então, esse desenvolvimento industrial aí, ele deu ali um grande salto para que a humanidade pudesse cada vez mais piorar o processo de degradação ambiental. E atrelado a esse grande desenvolvimento industrial, nós temos também esse crescimento populacional humano muito exacerbado. Em pouco tempo, a população humana ela cresceu de maneira exponencial. E nós aprendemos durante as aulas de genética, por exemplo, nos estudos de Thomas Malthus, né? Thomas Malthus foi um cara que ele estudou muito sobre a pouca disponibilidade de recursos que a natureza fornece para os seres vivos. Quando eu tenho muitos seres vivos, existem uma luta pela sobrevivência. Eu tenho uma grande quantidade de indivíduos vivendo em espaço geográfico pequeno, eu vou ter ali uma luta pela sobrevivência. Inclusive, com base nisso, Charles Darwin ele lançou a teoria da seleção natural das espécies, onde os mais aptos ou os mais adaptados, eles sobrevivem, certo? Isso graças a essa luta pela sobrevivência. Agora, a espécie humana, com essa grande quantidade de indivíduos no planeta, ela tem diminuído muitos recursos da natureza. Tem explorado muitos recursos. Nós sabemos que na natureza ela tem recursos renováveis e recursos não renováveis. Recursos renováveis são aqueles que, teoricamente, podem, com pouco tempo, eles podem ter uma renovação. Os renováveis, pela grande quantidade de tempo que é necessário para que esses recursos podem ter o processo de formação, eles precisam de mais tempo, então digamos que a gente considere ele como recursos não renováveis, certo? Por exemplo, o petróleo. O petróleo é um recurso não renovável. Então, como os seres humanos estão explorando muito esse recurso, vai chegar um momento que o petróleo vai acabar. Porque para se formar petróleo precisa de muito tempo. Então, esses problemas eles têm trazido muitas consequências para a natureza. Algumas dessas consequências aqui, que a gente pode citar, é a poluição, né? Que a poluição nós temos poluição do ar, nós temos poluição da água e poluição do solo. Todos esses processos de poluição aqui, eles afetam a saúde dos indivíduos que usufruem desse ambiente pelos quais eles estão ali vivendo, certo? Essas consequências, né, que no caso a poluição traz, ela pode gerar também outras consequências ainda maiores, como por exemplo, o aumento do aquecimento global. Por quê? O aquecimento global ele já é um fenômeno natural. É necessário que haja o aquecimento global porque a Terra ela precisa ter a sua temperatura mantida para que os seres vivos ali possam conseguir sobreviver. Todos nós precisamos de uma temperatura ideal para o funcionamento do nosso organismo. Plantas, animais e por aí vai. Então, o aquecimento global é o que propicia essa temperatura constante do planeta, certo? Só que com a atuação dos seres humanos no nosso planeta, tem gerado consequências que provocam um aumento desse aquecimento global, que a gente tem ali um aumento na temperatura média do nosso planeta. E aí uma dessas consequências também, que são trazidas pela atuação dos seres humanos sobre o planeta, poderia ser também a destruição da camada de ozônio. A camada de ozônio, né, que é uma das camadas da atmosfera, formada pelo gás ozônio, O3, certo? Ela protege o nosso planeta contra os raios ultravioleta.
que são o tipo de radiação muito agressivo, que pode até provocar, por exemplo, câncer. Então, a radiação ultravioleta ela bate no ozônio, esse ozônio ele é quebrado, mas ele volta a se formar. E com isso, ele consegue absorver parte desses raios UV que a gente chama, certo? Só que a liberação de um certo tipo de gás, né, que são o gás clorofluorcarbono, esse tipo de gás ele acaba agredindo a camada de ozônio, destruindo parte dela e acaba gerando aqui o que a gente chama de buraco na camada de ozônio, certo? Então, outro tipo de consequência é o esgotamento de recursos, como, por exemplo, os tipos de combustíveis fósseis, que são em quantidade limitada, certo? E, além do mais, nós também temos como consequência a extinção de espécies. Muitas espécies já foram extintas, outras estão ameaçadas de extinção. Essa ameaça de extinção diminui a variabilidade genética dos ambientes. Isso também empobrece esses ambientes, certo? Então, para que a gente tente diminuir todas essas consequências, a gente precisa ter o que a gente chama de desenvolvimento sustentável, né? O que seria o desenvolvimento sustentável? Um desenvolvimento sustentável ele visa o crescimento. Crescimento em que aspecto? No aspecto social, no aspecto ecológico e no aspecto econômico. Então, quando um desenvolvimento ele visa esses três aspectos, aí nós vamos ter o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Ele não vai visar só o social. Ele não vai visar apenas dinheiro econômico. Ou ele não vai apenas visar apenas o ecológico, né? Preservação, mas é o todo. Então, quando, por exemplo, um desenvolvimento ele visa apenas a parte ecológica e a parte social, a gente diz que esse desenvolvimento ele é suportável, ok? Quando o desenvolvimento ele visa apenas o econômico e o ecológico, ele vai ser viável. Quando o desenvolvimento ele visa apenas o social e o econômico, a gente teria o desenvolvimento equitativo, mas um desenvolvimento sustentável, ele engloba todos esses aspectos. Você precisa promover o crescimento econômico para a proteção da natureza, para a preservação das espécies. E, ao mesmo tempo, esse desenvolvimento também tem que fornecer benefício para as pessoas que ali vivem numa determinada região. Se a gente está querendo promover o desenvolvimento sustentável de uma área específica, a gente tem que trabalhar o social, como que esse... Por exemplo, vou dar um caso aqui para vocês. Eu quero, digamos que uma grande empresa quer construir uma hidroelétrica numa determinada área. Então, essa construção ela tem que visar o quê? A vida das pessoas que será afetada naquela região, certo? Tem que também se preocupar com os seres vivos daquela área. Quais serão as cadeias alimentares que serão afetadas? Então, a gente tem que procurar fazer com que um mínimo de alterações possíveis possam não afetar, por exemplo, a vida ecológica. E também tem que promover o desenvolvimento econômico. Não é só visionar o econômico. Tem que ser todas essas áreas, certo? Nós temos aqui um programa nas Nações Unidas para o meio ambiente. Então, a Organização das Nações Unidas, elas têm um tipo de programa que traz princípios para uma sociedade sustentável. Eu quero trabalhar aqui esses princípios com vocês, tá? Bem, o primeiro princípio que esse programa da ONU traz para uma sociedade sustentável é o quê? Respeitar e cuidar da comunidade dos seres vivos. Respeito a outras pessoas e a outras formas de vida. Então, quando se tem essa ideia de querer respeitar, você vai querer proteger. Um outro princípio para uma sociedade sustentável é melhorar a qualidade de vida humana. Isso aqui, ó, visiona o social. Tem como objetivo trazer o desenvolvimento da parte
social, certo? Então, o primeiro ele trabalha a parte ecológica, cuidar dos seres vivos. Esse segundo princípio aqui, ele fala da parte social, certo? Aqui nesse terceiro aqui ele fala conservar a vitalidade e a diversidade do planeta. Mais uma vez um princípio que trabalha sobre a proteção do meio ecológico. Minimizar o esgotamento dos recursos naturais não renováveis. Se eu tenho pouca disponibilidade de recursos naturais não renováveis, a gente tem que fazer o possível para que a gente não use esse tipo de recurso, para que ele não se esgote. Outro princípio, permanecer nos limites da capacidade de suporte do planeta Terra. Queria até trazer para vocês a ideia que cada ambiente ele tem um limite máximo de indivíduos que ele suporta. Por quê? Se eu tiver mais indivíduos do que aquele determinado número, vai diminuir a quantidade de recursos disponíveis, como alimento, como espaço. Então, existe um limite de exploração do ambiente. É isso que esse princípio está trazendo. Tá? Permanecer nos limites da capacidade suporte do planeta Terra. Modificar atitudes e práticas sociais. Atitudes e práticas sociais essas que, se elas não forem mudadas, elas podem trazer sérias consequências. Que atitudes seriam essas? Diminuir nas horas do banho. A pessoa vai tomar banho e deixa lá o chuveiro ligado, enquanto ele vai passar o sabonete. Desliga ali o chuveiro enquanto você passa o sabonete, né? Tenta minimizar os gastos com a água. Nós estamos numa crise hídrica, de abastecimento hídrico. Então, a gente precisa modificar ou mudar as nossas atitudes e práticas sociais. Permitir que as comunidades cuidem do seu próprio ambiente. Ou seja, existem problemas ambientais espalhados em todo o nosso planeta. Mas quem são as pessoas mais adequadas para resolver esses problemas ambientais dessas regiões? É justamente as pessoas ou as comunidades que vivem nessas regiões, porque elas entendem sobre quais são as necessidades daquela região. Elas entendem as peculiaridades daqueles ambientes. Então, precisamos permitir que as comunidades cuidem do seu próprio ambiente. Próximos princípios aqui, ó, nós vamos falar. É o seguinte: gerar uma estrutura nacional para a integração de desenvolvimento e conservação. Ou seja, a ONU ela diz que os países, as cidades, os municípios precisam criar um sistema que promova uma integração do desenvolvimento e conservação. Que estrutura é essa? Uma estrutura que deve garantir uma base de informação e de conhecimento, leis e instituições políticas, econômicas e sociais coerentes. Ou seja, esse sistema ele vai envolver programas, vai envolver a formação de instituições, de toda uma estrutura criada pelo governo para promover o quê? Para que se promova o desenvolvimento e a conservação. Ok? A estrutura deve ser flexível e regionalizável, considerando cada região de modo integrado. E, inclusive, isso aqui remete justamente isso aqui, ó. Permitir que as comunidades cuidem do seu próprio ambiente. Então, a gente precisa permitir que essas comunidades cuidem dos seus problemas locais. Então, a estrutura deve ser flexível, regionalizável, considerando cada região de modo integrado, centrado nas pessoas e nos fatores sociais, econômicos, técnicos e políticos que influenciam na sustentabilidade dos processos de geração e distribuição de riqueza e bem-estar. E, por último, constituir uma aliança global. Quando se trabalha de maneira integrada, todos conseguem o benefício que vai trazer benefício para todo mundo, certo? Então, é isso, pessoal. Nós precisamos rever as nossas atitudes, trabalhar aquilo que precisa ser mudado para que a gente possa
promover o desenvolvimento sustentável e assim a gente proteja a nossa casa, que é o nosso meio ambiente. Até a próxima. Tchau, tchau.